E eu quero desejar uma boa noite àqueles que chegaram um pouquinho depois. E agradecer mais uma vez por esse privilégio. É muito bom estar tendo esse privilégio. Eu sei que algumas pessoas devem estar com saudade do Pastor Jay. Ele prega muito mais do que eu. Então eu vou tentar dar o meu melhor. E antes de mais nada, antes de até a gente saber o que é o assunto dessa noite, eu queria contar para vocês uma pequena história. Uma história fictícia, mas que vai ilustrar bem o que a gente vai falar essa noite. E como toda história de Era Uma Vez, sempre existe um protagonista. Sempre existe a pessoa central dessa história. E ele é nada mais, nada menos que o Joãozinho. Se existe algum João aqui, não se sinta ofendido, tá? Que essa palavra... A não ser que a palavra toque você, Deus pediu para falar isso para você, tá, João? Então, mas não é sobre você, não. E a gente vai falar sobre essa história, tá? Então, a história começa com o Joãozinho. O Joãozinho é um garoto e ele chega em casa, e ele chega bravo, e ele começa a andar e pisando forte na casa. Ele está revoltado. Alguma coisa tem perturbado ele. E de repente o pai dele vê o Joãozinho entrando na casa. E ele fica querendo saber o que aconteceu. Antes mesmo do pai dele chegar e perguntar, filho, o que aconteceu, o Joãozinho já começa a falar, pai, eu tô com muita raiva. Eu tô com muita raiva mesmo. O Fabinho, pai, ele me humilhou na frente de todos os meus amigos. Eu desejo tudo de ruim para ele. E antes mesmo que o pai dele, uma pessoa simples, um homem sábio, cheio de sabedoria, escutando calmamente tudo aquilo que o filho dele estava falando, o Joãozinho continuou e atropelando. Pai, ele acabou comigo. Ele me humilhou. Ele me envergonhou. Eu quero que ele fique doente para que ele não volte mais à escola. O pai escuta tudo isso calado. Então ele começa a caminhar em direção a um abrigo que tinha na casa. E dentro desse abrigo havia uma vasilha. Dentro dessa vasilha existia um monte de barro. E o Joãozinho, sem entender por que o pai dele foi e pegou essa vasilha, o pai entrega essa vasilha. Antes de ele falar qualquer coisa, ele faz uma proposta. Filho, faz de conta que aquele lençol branco que está pendurado ali no varal é o seu amigo Fabinho. E que cada pedaço de barro que está dentro dessa vasilha é uma reação de raiva que você sente contra ele. Eu quero que você jogue todo o barro que você conseguir nesse lençol. Todo o barro, até o último pedaço. E depois eu volto e eu quero saber o que aconteceu. Então o Joãozinho pensou que aquilo ali era uma brincadeira. E ele, pegou aquele barro e já começou a jogar no lençol. O lençol estava um pouquinho distante dele e ele começava a arremessar aquele barro com tudo aquilo que ele sentia contra o amigo dele. E jogou, e de repente chega no último pedaço. E ele pega o último pedaço e ele arremessa naquele lençol. Lençol branquinho. A mãe dele tinha acabado de lavar, coitado. E aí, o pai dele, observando ele de longe, vendo tudo aquilo que ele estava fazendo, se aproxima e pergunta para ele, filho, como que você está se sentindo agora? Ele olha para o pai dele. Ele estava ofegante, cansado. Ele olha e fala, pai, eu estou cansado, mas eu estou tão feliz, eu estou tão alegre, porque eu acertei muitos pedaços de barro naquele lençol. E o pai olha para o menino, ele sem entender, ele não estava entendendo por que o pai dele pediu para ele fazer isso. O pai dele carinhosamente chama ele, filho, vem cá, vamos ali no meu quarto, que eu quero te mostrar uma coisa. E chegando no quarto, o pai coloca o Joãozinho na frente de um espelho grande. E a única coisa que ele conseguia enxergar em si mesmo eram os olhos e os dentes dele. Ele estava coberto daquele barro. Ele estava completamente imundo com aquele barro. E ele olhando para o reflexo dele, sem entender o que estava acontecendo, o pai dele simplesmente diz, filho, você viu que o lençol quase não ficou sujo?
Mas olha só você. O mal que desejamos aos outros faz exatamente isso por dentro de nós. Por mais que possamos tentar prejudicar a vida de alguém com os nossos pensamentos de ira e sentimentos de vingança, a sujeira, a imundície, ficará sempre em nós mesmos, muito mais em nós. Vamos orar e vamos depois continuar com esse pensamento. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar escutando a sua palavra, de estar aprendendo mais sobre o Senhor, de o Senhor nos confrontar, ó Pai, com a tua palavra. Nós queremos te pedir, ó Pai, que os corações aqui sejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. E não importa, ó Pai, o quanto a gente precisa, ó Pai, superar as nossas dificuldades, que os corações estejam prontos aqui, Pai, para te servir, não importa qual seja a adversidade. Eu te agradeço, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, que tremenda lição o Joãozinho estava recebendo, né? Olha só o que o pai dele, muito inteligente, ele fez o filho dele refletir. E aí eu pergunto, e você? Será que existe alguma história parecida com a sua? Parecida com a do Joãozinho? Será que já existiu alguma situação em que você se encontrou com tanta raiva de alguém, com tanto ódio de alguém, a vontade de pegar ele pelo pescoço e torcer? Às vezes eu lembro da Peg falando isso, né? Engraçado. Mas será que já existiu esse momento? Será que a história do Joãozinho é a história de muitos aqui? E é uma coisa para a gente se pensar. Os desentendimentos, as brigas, as separações, as discussões, a amargura acontecem todos os dias por causa da falta do perdão. Por causa da falta do perdão. E o perdão só existe porque nós podemos cometer erros. Às vezes acontece. E é para isso que ele existe. Sem o perdão seria impossível nós mantermos um relacionamento amável, amigável, entre as pessoas e entre o próprio Deus. Então, pensando entrando nessa linha de pensamento, perdoar não é uma coisa muito fácil. Todo mundo sabe. Dependendo do que vai acontecer, dependendo da situação que você se encontrou, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? Porque dentro do nosso coração a gente criou um monte de regras e a gente se fez juiz da situação. Quando nós nos encontramos na posição de de dar o perdão, conceder o perdão a alguém, a gente acaba sendo o juiz daquela situação. Dou ou não dou o perdão? E é exatamente isso que a gente vai falar essa noite. O tema dessa mensagem são 6 verdades bíblicas sobre o perdão. Eu quero dizer que talvez a gente, se aventurando nessas verdades, alguma coisa pode confrontar você. Alguma dessas verdades pode pegar você de supetão e pode mostrar para você que alguma coisa está errada. E é isso que realmente Deus quer fazer. Porque quando a gente entende realmente qual é o significado do perdão, e a gente passa a entender como Deus pensa a respeito do perdão, a nossa vida muda completamente. Então a gente vai falar sobre as 6 verdades bíblicas sobre o perdão. Começando com a primeira, o perdão não é uma escolha. Perdão não é uma escolha. E é comum as pessoas escolherem perdoar e o que perdoar. Às vezes as pessoas criam até uma escala de perdão. Olha, esse pecado aqui é muito grande. Esse pecado aqui é muito vergonhoso. Eu não tenho como perdoar uma coisa dessa. Ou às vezes, falei aquilo pra você sem querer, da boca pra fora, tudo bem? Não, tudo bem. E é como eu disse, às vezes a gente pensa que a gente tem escolha. Perdoar ou não perdoar. Abram suas Bíblias no livro de Lucas. É o primeiro livro que a gente vai ler essa noite. Lucas 17. A gente vai ver o que Jesus ele fala a respeito disso. Lucas capítulo 17. Versículo 3
A gente vai ler só 2 versículos, versículos 3 e versículo 4. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. Jesus, né? Jesus está falando aqui nesse momento. Tomem cuidado. É um alerta. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Essas palavras de Jesus, se a gente lê qualquer tipo, sem muita interpretação, a gente entende que Jesus ele não dá uma escolha para a gente. Não existe, se ele fizer isso aqui, isso não tem perdão. Mas se ele faz isso aqui dá para dar um jeitinho, dá para perdoar. Não! Deus, ele não dá esse tipo de escolha. Quando ele fala sobre perdão, ele fala, perdoa. Não nega, perdoa. Jesus, ele não dá a escolha. Ele não dá qualquer tipo de caminho diferente daquilo que se deve fazer, o que é certo. E é por isso que o perdão, ele não é uma escolha, ele é uma ordenança. A segunda grande verdade sobre o perdão é que perdão não é um sentimento. Ué, mas o que o perdão é? Às vezes você sentir vontade de perdoar é muito bom. Mas na verdade, quase que isso nunca acontece, né? Na mesma situação em que você tem de uma pessoa ter te afligido, te atingido, te machucado, magoado, com certeza os sentimentos que a gente sente nessa hora é raiva, indignação e a vontade de se vingar. Com certeza esses 3 é batata, vai acontecer, a gente vai sentir isso. Agora, a vontade de perdoar, é difícil isso, né? É difícil a gente sentir, a gente ter esse sentimento. E a gente vê que, é claro que numa situação ou outra, a gente pode ver que o sentimento de perdoar existe. Mas aí a gente entra em Mateus, capítulo 18, pode abrir sua Bíblia. Livro de Mateus. Capítulo 18, Jesus ele fala exatamente sobre isso. Mateus capítulo 18, outros 2 versículos, muito ricos. Mateus capítulo 18, e versículo 21. A gente vai ler o 21 e o 22. Né? Pedro ele pergunta para Jesus a respeito do quanto a gente tem que perdoar. E aí a resposta vem, versículo 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Né? A gente viu no versículo anterior, 7 vezes, no mesmo dia. E Pedro ele devolve a pergunta, Jesus, a gente tem que perdoar quantas vezes o nosso irmão? Quantas vezes a pessoa que nos afligiu, quantas vezes nós temos que perdoar? E Jesus responde, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Tem alguém que é bom de matemática aqui? 70 vezes 7? 49? Yeah. 490. 490. Agora começa a raciocinar. Vamos lá, os matemáticos aí. 490 vezes eu tenho que perdoar o meu irmão num único dia. 24 horas é a quantidade de horas que a gente tem. Se dentro de 24 horas nós dormimos 8, mais ou menos, tá? Alguns jovens dormem 5, 4 horas. 8 horas a gente perde, então a gente cai para 16. Tá certo? 16? Tá. 16 horas. Vamos supor que das 16 horas a gente demora 6 horas para as nossas refeições, tá? 3 refeições ao dia, 2 horas cada refeição, 6 horas. Então, das 16 horas que a gente tinha, 6 horas a gente come. Então, a gente não tem mais 16, a gente tem 10. E aquelas pessoas que moram no Porto Novo e trabalham lá na Martim de Sá, perdem mais ou menos umas 2 horas por dia de trânsito. Vamos supor que aqui é São Paulo,
e que a gente está num trânsito infernal, e a gente perde 2 horas por dia do nosso dia dentro do trânsito. Vai sobrar de 10 menos 2, 8. As outras 8 horas é as 8 horas de trabalho, ou de estudo. Ó, eu raciocinei tudo isso em casa, já vim tudo pronto. Então, a gente tem 8 horas, e 8 horas talvez seja o período onde mais possa acontecer alguma adversidade, algum conflito. Porque todas as outras, a gente está ocupado com alguma coisa. A gente está comendo, a gente está dormindo, a gente está dentro do trânsito. No trânsito vai acontecer adversidade, hein? Vixe. Esse é o que mais acontece. E aí, dentro dessas 8 horas, imagina que você tem que perdoar o seu irmão 490 vezes. Esse é pecador, hein? 490 vezes? Ô, louco. Então, você conseguiu raciocinar? 490 vezes. E a gente para pensar, perdão não é um sentimento. Imagina que você tem que ter um sentimento para perdoar 490 vezes o seu irmão dentro de 8 horas. Alguém que consegue? Alguém que consegue sentir aquela coisa? Não, eu vou perdoar o meu irmão. Ele merece meu perdão. Jesus está me vendo, eu preciso perdoar. Espera chegar aquele clima, né? Não, o clima aqui, agora ele vai, agora eu vou conseguir perdoar ele. Não estou mais pensando nisso. 490 vezes. Não tem como. É impossível. É impossível em 490 chances de perdoar, nós perdoarmos através da emoção. E o mais engraçado é que a gente vê, Jesus Cristo ele coloca uma operação matemática aqui na Bíblia. Uma multiplicação. Quem sabe mais ou menos essas coisas de matemática e tal, sabe que matemática ou é uma coisa, ou não é nada. Não existe interpretação, não existe um feeling, né? Um sentimento a respeito daquilo. Mas o que existe é o quê? Ou é, ou não é. Ao contrário da área da humanas, né? Que você tem uma interpretação, você tem aquilo, né? De você sentir e ver a situação, como que seria. Ou é, ou não é. Jesus foi tão inteligente em colocar isso, porque a única coisa que ele queria que a gente soubesse é que é impossível. Se a gente pensar que a gente só vai perdoar o nosso irmão através da emoção, a gente nunca vai perdoar ninguém. E o que resta, a não ser o sentimento, a não ser a emoção, é a razão. A razão. A emoção, ela dá espaço para os sentimentos ruins, enquanto que a razão só pensa em agradar a Deus com obediência. Então é por isso que o perdão, ele não é um sentimento. A terceira grande verdade a respeito do perdão é que o perdão fingido não é perdão. Isso é um fato, né? É fácil a gente falar, olha, perdão fingido não é perdão. Mas na hora da prática, quando a gente tem que perdoar, o que acontece? Quando a gente entra numa situação que a gente tem que conceder perdão àquela pessoa, será que a gente não está perdoando de uma maneira fingida? Eu vou dar um exemplo. Eu vou perdoar porque eu convivo com aquela pessoa. Então, se eu perdoar ela, as coisas vão ficar um pouco mais fáceis. As coisas vão melhorar, não vai ter aquela coisa, eu preciso dela, ela precisa de mim. Então, é melhor perdoar mesmo, né? Porque Deus manda perdoar, então vamos perdoar. O que acontece é que se você não perdoa o seu irmão com veracidade, sem falsidade, é que Deus ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você, ele vai te cobrar, ele vai te cutucar. E aí é onde a gente para pensar. O momento em que a gente está no nosso cotidiano e de repente o nome daquela pessoa passa dentro da sua cabeça. E você já começa a se lembrar, você já começa, aquela pessoa, nossa, eu não suporto ela, eu não aguento ficar perto dela. O jeito que ela fala, o jeito que ela age, nossa, me dá nos nervos. E aí lá atrás você perdoou ela por alguma coisa e de repente você está falando dela de novo. Que perdão que foi esse? Que jeito de perdoar é esse? Em que a pessoa chega para você, a pessoa pede perdão, você concede perdão. E depois você por trás está lá falando mal dela, criticando, perseguindo ela.
pelas costas, com palavras de maldição. E é por isso que o perdão fingido, ele não é perdão. A quarta grande verdade a respeito do perdão. Perdão não é esquecer. Perdão não é esquecer. Existem muitas pessoas que para se perdoar, ela vai pensar assim, eu só vou perdoar quando eu esquecer aquilo que aquela pessoa fez. Aí realmente eu perdoei. Quando eu não lembrar mais, quando na minha cabeça, não tenho nada, não, está perdoado. Tem pessoas que pensam assim. Tem pessoas que pensam assim, exatamente assim. Só vou perdoar quando sair da minha cabeça. E esse é o grande erro. Esse é um dos piores erros. Porque a gente sabe, os irmãos que já estudaram aqui a respeito, né, da mente, pega o pastor Jay, falaram sobre a mente. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente faz. Às vezes pode no dia a dia a gente não lembra, mas está gravado aqui no nosso subconsciente. Até mesmo aquilo que o seu irmão fez contra você. Até mesmo aquilo que aquela outra pessoa fez contra você, está lá. E a gente acha que só é perdoado quando a gente esquece, e não é assim. Se nós nos basearmos nesse modo de pensar, fatalmente a gente nunca vai conseguir perdoar ninguém. Quando somos agredidos ou ofendidos de alguma forma, sabemos que o nosso cérebro guarda aquelas informações tão intensamente que dificilmente nos esqueceremos disso um dia. Abre suas Bíblias no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. O versículo é o 34. Pequenininho. Olha só. Olha o que Deus, ele fala para o povo de Israel. Jeremias, capítulo 31. Versículo 34. Diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. De novo. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Não é esse? Tá, a segunda parte do versículo, né? Tá. Então, olha só o que Deus ele tá se referindo ao povo. Não me lembrarei mais daquilo que você fez. Ué, mas se perdão não é esquecer, então por que Deus está dizendo isso? Será que o Deus Todo-Poderoso, será que ele vai simplesmente apagar aquilo que você fez, aquela maldade que você fez, aquele erro que você cometeu, aquele pecado, e nunca mais vai se lembrar? Será que é realmente isso? A gente começa a pensar, imagina, nossa, isso aqui é coisa de criança, quando eu era mais jovem e a escola dominical, a gente começava a vislumbrar as coisas, né, no nosso imaginário. A fita cassete lá do céu está gravando tudo que você está fazendo, viu? Deus não vai esquecer, não vai passar nada. Está tudo sendo gravado. Depois, quando você estiver frente a frente com ele, vai passar o seu filme assim, e todo mundo vai ver. A gente começava a imaginar isso, né? E você começa a imaginar, será que Deus não vai esquecer? Porque ele fala, eu vou esquecer, eu não vou mais me lembrar. A grande verdade é que esse texto ele fala de lembrança. Deus ele não se lembrará porque ele não vai tomar mais em conta. Ele não vai mais levar em conta aquilo que você fez. A partir do momento em que você se arrepende por aquele pecado. A partir do momento em que você pede o perdão para ele. O perdão que ele te concede é que, olha, eu não estou mais levando isso em conta. Eu te justifico dos seus pecados. Mas nunca, Deus sempre vai se lembrar daquilo que você fez. A questão é que isso não vai estar levando mais em conta. A grande verdade é que o perdão não é esquecer, mas é a gente não levar mais em conta aquilo. Então, quando você realmente estiver numa situação em que você precisa perdoar uma pessoa,
É claro, você vai perdoar aquela pessoa. Não quer dizer que você não vai esquecer aquilo que ela fez. Mas quer dizer que você não vai mais levar aquilo em conta. Porque depois do perdão, a grande força que o Espírito Santo vai agir dentro do seu coração, dentro do coração da pessoa que está te afligindo, é a reconciliação. O poder da reconciliação. É a paz, é a confraternização, é a amizade, é a alegria. E sem o perdão não vem a reconciliação. Você pode se lembrar exatamente daquilo que a pessoa te fez, de quanto você sofreu, de quanto aquilo te doeu. Mas quando a gente perdoa de verdade, a gente não leva mais isso em conta. A gente simplesmente, passa a régua. Isso que é o perdão. Perdão não é se esquecer. A quinta grande verdade sobre o perdão é que Deus não aprova a falta de perdão. Isso é mais do que um fato. Mesmo diante de todas as verdades citadas, das outras verdades, existem muitas pessoas que não estão dispostas a perdoar. O problema é que esse tipo de decisão coloca essas pessoas diante do julgamento de Deus. Aí a coisa fica feia. Abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo 14. Mateus 6 e 14 diz assim: pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Não tem para onde correr. Não tem. E aí você vai pensar, nossa, como Deus é ruim, hein? Nossa, como Ele vai castigar. E aí eu paro e penso, parece ser terrível, mas Deus não perdoa aqueles que não quer perdoar, não quer conceder perdão. Porque Ele demonstrou o maior acontecimento de perdão de todos os tempos. Naquela cruz. E a gente não tem simplesmente a capacidade de conceder o perdão para uma coisa que às vezes foi tão pequenininha. E aquilo está na nossa cabeça, está corroendo, a gente está às vezes xingando essa pessoa, pensando coisas ruins sobre essa pessoa. E não quer perdoar. E não libera esse perdão. Por isso a falta de perdão pode trazer muitas coisas ruins. O quê? Ela nos leva para longe da presença do Senhor. Abre brechas para que o inimigo atue em nossas vidas. Rapidamente, Isaías 59, versículo 2 está escrito: as suas maldades separarão vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderão de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. E vai chegar um tempo em que eu e você vamos precisar dobrar os nossos joelhos e pedir para Deus por alguma coisa, algum parente que está doente, alguém que sofreu algum acidente, alguma porta de emprego que precisa ser aberta imediatamente, porque senão você não vai ter como pagar o seu aluguel. Alguma coisa vai acontecer na sua vida que você vai ter que ser obrigado a ajoelhar ao seu joelho e você clamar o nome dele. E por causa de uma simples coisa, por causa de você não ter tido um coração tão obediente, Deus não vai ouvir suas orações. O rosto dele vai estar longe de você. E não só isso, mas isso é uma das razões pelas quais as pessoas sofrem com doenças físicas, além das doenças espirituais. A falta de perdão e o distanciamento de Deus gera ferida espiritual muito grande na pessoa, que tende a aumentar com o passar do tempo. Isso é uma das coisas que mais causam doenças no nosso corpo. A amargura. A amargura. Um coração amargurado, um coração que não perdoa, ele gera dentro de si mesmo doença. Câncer.
O que você pode imaginar de doença que seu corpo imagina? É isso aí. E não é simplesmente porque Deus fala, olha, perdoa, concede perdão. Ah, tá bom, vou perdoar porque a Bíblia fala para perdoar. Não, porque Deus sabe que dentro de nós, Ele nos criou. Ele sabe que se a gente não concede perdão, o nosso coração, o nosso corpo é capaz de nos matar. Pode acabar com a gente. Simplesmente porque a gente não consegue obedecer isso. Simplesmente porque a gente não consegue deixar o nosso orgulho de lado, ferir o nosso orgulho um pouquinho. E gradativamente isso se tornar uma coisa natural. E às vezes você sente uma dor de cabeça e essa dor de cabeça vai aumentando e uma dor no estômago, a gastrite. De verdade, irmãos, isso é comprovado cientificamente. E por que você não quer perdoar? E por que você não quer conceder perdão, liberar perdão? Porque as suas ideias, o seu jeito de julgar, o seu jeito de analisar cada situação é mais importante que o simples perdão. A sexta grande verdade a respeito do perdão é que perdão não é só para os outros. Pedir perdão para o irmão e perdoar quem nos feriu são atitudes difíceis de ser tomadas. Só com o Espírito Santo habitando nos nossos corações, só realmente as pessoas que querem obedecer a palavra de Deus, somente essas pessoas conseguem perdoar. De uma maneira muito fácil, de uma maneira muito natural. Os sentimentos, só que existe a outra parte. A pessoa que é fácil de conceder perdão. É fácil, olha, tá tudo certo, tá tudo resolvido, eu não vou levar mais isso em conta, fica tranquilo, tá tudo bem. Mas existe outro lado, que é a pessoa que não consegue se perdoar. E isso é uma coisa que vem acontecendo muito gravemente dentro das igrejas. As pessoas são tomadas pela culpa, pelo remorso, trazem consigo junto a humilhação, a vergonha, o medo, e a maior consequência de todas é a autopunição. Aquela pessoa que está a todo instante, eu vou obedecer, eu vou perdoar, eu vou fazer aquilo que é certo. Deus, eu quero estar na sua presença, eu quero santificação, eu quero estar próximo da tua presença, eu quero estar próximo da tua face. E eu oro, e eu jejuo, e eu estou em todos os cultos, eu estou participando do ministério, e sempre presente, sempre buscando e buscando a Deus. E de repente a tentação acontece e essa pessoa cai. E aí? Aquela pessoa que tão facilmente conseguia perdoar e conceder perdão, se vê num buraco. E acha que não merece mais viver. Acha que não merece mais o perdão de Deus. Acha que não tem mais qualquer capacidade de estar perto da presença de Deus. Não tem mais qualquer capacidade de louvar Ele, de orar, de conversar com Ele. Isso é uma das coisas que tem acontecido tanto. E as pessoas têm sofrido tanto com isso, porque antes conseguiam conceder perdão. Antes tinham uma coisa muito forte, uma qualidade muito boa de poder conceder perdão exatamente do jeito que Deus queria. Mas a maior dificuldade delas é se perdoar. Se perdoar por algum erro que cometeu. Eu quero lembrar os irmãos, no livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. Segunda Samuel, capítulo 12, nos versículos 20 e 23. Para a gente poder entender esse texto fala sobre Davi. Davi, ele passou por uma situação muito difícil na vida dele. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então imagina, Davi, ele era perfeito. Davi, ele fazia exatamente tudo o que Deus pedia. Ele era obediente. Ele era assíduo nas coisas que Deus pedia para ele. Mas existiu um momento que Davi errou. Caiu feio. Davi, ele cobiça uma mulher. E deita com ela. E tem um filho com ela.
e não só adultera, mas ele pega o marido dessa mulher e ele coloca na linha de frente da batalha do exército dele. E essa pessoa morre. Ele não só adultera, mas ele causa um homicídio. E para Davi estava tudo bem. Até que nesse momento, o profeta Natan é enviado. E Deus fala, olha, fala para ele, aponta para ele o erro que ele cometeu. E Deus, ele começa a agir na vida de Davi, e ele fala, Davi, vai ter uma consequência. E essa consequência vai ser a vida do seu filho. E Davi, ele dobra o seu rosto no chão. Como a Bíblia fala, ele colocou o rosto dele no pó. E ele clama a Deus, e ele ora, e ele jejua pela vida do filho dele, para que Deus tenha misericórdia do filho dele. E no momento, o filho dele morre. No versículo 20, os conselheiros, os servos dele, levaram a notícia da morte do filho dele. No versículo 20, olha só a reação que Davi teve. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição. E comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram, por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e choraste. Mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Versículo 22, e ele respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Porque poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Consegue imaginar? Parece até um pouco frio, né? Mas a palavra de Deus fala que Davi, ele se limpa, ele vai, toma um banho, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele vai na casa de Deus, no santuário, e ele adora a Deus. Ele volta e ele pede para as pessoas prepararem, os servos deles prepararem comida para ele, e ele come e a vida dele continuou. Mas quem em sã consciência consegue ser desse jeito? A lógica está na parte que Davi falou, não tem mais o que fazer. Tudo aquilo que Deus falou que ia fazer, ele fez. E louvado seja ele. A consequência aconteceu. Daqui para frente, a vida continua. Então se você sofre desse mal, se você realmente entra numa situação em que é muito mais fácil para você perdoar, mas é muito mais difícil se perdoar por alguma coisa que você fez, faça assim como Davi. Faça como Davi, se arrependa, peça perdão, levanta, né? Como o brasileiro fala, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Levanta, tome um banho, se perfume, vai até a casa de Deus e adore, porque o Deus que dá é o Deus que tira. E continua, porque a sua vida não acabou, a sua vida ainda vai continuar, e ainda talvez por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos, e outras oportunidades vão acontecer, talvez do mesmo jeito, talvez não, talvez um pouco mais intenso, talvez não. A coisa mais importante que a gente tem que saber é que Deus é capaz de perdoar cada um de nós por aquilo que a gente fez. Basta simplesmente a gente querer esse perdão e receber esse perdão. E levantar e tirar a nossa sujeira das nossas vestes e continuar a nossa caminhada. Eu quero concluir sobre todas essas grandes verdades. Perdão não é uma escolha. Perdão não é um sentimento. Perdão fingido não é perdão. Perdão não é esquecer. Deus não aprova a falta do perdão. E também perdão não é só para os outros. Diante dessas 6 verdades sobre o perdão, não resta dúvidas que nós precisamos, do que nós precisamos fazer. É o melhor caminho a se seguir. Por mais que seja difícil,
por mais que a gente tenha que ferir o nosso orgulho, o que o perdão vai gerar logo depois de você liberar ele, vai ser só bênção. Somente bênção. Tanto para você, tanto para a sua vida com Deus, quanto para as pessoas que vão receber esse perdão. E eu quero contar para vocês uma última ilustração. É uma história também de um rapaz. E esse rapaz, ele era um rapaz que ele ia muito mal na escola. As suas notas e o seu comportamento eram uma decepção para os seus pais, que sonhavam ver ele formado e bem-sucedido. Um belo dia, o bom pai, lhe propôs um acordo. Filho, se você conseguir ser aprovado no vestibular para a faculdade de medicina, eu lhe darei um carro de presente. E por causa do carro, o rapaz mudou da água para o vinho. Passou a estudar como nunca e a ter um comportamento exemplar. O pai estava feliz, mas tinha uma preocupação. Ele sabia que a mudança do rapaz não era fruto de uma conversão sincera, mas apenas do interesse em obter o carro. Isso não era bom. O rapaz, ele estudava e aguardava o resultado dos seus esforços. E assim, o grande dia chegou, e ele conseguiu ser aprovado. Como prometido, o pai convida toda a família para uma festa de comemoração. E o rapaz, ele tinha por certo, esse vai ser o dia. É hoje que meu pai vai me presentear com esse carro. Quando ele pediu a palavra, o pai elogiou o resultado do filho. E passou nas suas mãos uma caixa de presente. Crendo que ali estavam as chaves do carro, o rapaz abriu o pacote. E para sua surpresa, o presente era uma Bíblia. O rapaz ficou visivelmente decepcionado e não disse mais nada. Desde aquele dia, o silêncio e a distância separavam pai e filho. O jovem se sentia traído e agora lutava por sua independência. Ele deixou a casa dos seus pais e foi morar no campus da universidade. Era raro ele mandar notícias à família. O tempo passou e ele se formou. Conseguiu um emprego em um bom hospital e se esqueceu completamente do seu pai. Todas as tentativas do pai de reatar com o filho foram em vão. Até que um dia, o velho, muito triste, adoeceu e não resistiu. Ele morreu. No enterro, a mãe entregou ao filho, indiferente, a Bíblia que tinha sido o último presente do pai dele. Em casa, o rapaz, que nunca perdoou seu pai, ao colocar o livro sobre uma estante, notou que havia um envelope dentro dela. E ao abrir esse envelope, ele encontrou duas coisas: um cheque e uma carta. E a carta do seu pai dizia: querido filho, sei o quanto você desejava ter o carro. Eu prometi, e aqui está o cheque para que você escolha o que mais lhe agradar. No entanto, eu fiz questão de lhe dar um presente ainda melhor: a Bíblia. Nela você aprenderá o amor de Deus e a fazer o bem. Não pelo prazer da recompensa, mas pela gratidão e pelo dever da sua consciência. E corroído de remorso, o filho caiu num profundo pranto. Como é triste, irmãos, a vida de uma pessoa que não sabe perdoar. Isso leva a gente a
erros terríveis. E antes que seja tarde demais, a instrução de Deus para você nessa noite é que você perdoe. Perdoe as pessoas que têm feito mal contra você. Libere esse perdão. Talvez se você olhar com cuidado, existe um cheque no meio dessas adversidades. Existe uma recompensa diferente daquilo que você imagina, no meio de todo esse sofrimento que você passa. E se você é a pessoa que precisa de perdão de Deus, se o seu relacionamento com Deus anda ferido, anda interrompido, anda esquecido, essa noite é a oportunidade de você pedir perdão a Ele e fazer as coisas de uma maneira diferente, porque o perdão é o princípio de uma nova vida. É através do perdão que nós começamos uma vida nova com Deus. Deus, Ele se agradará de você. E com certeza Ele vai querer trazer você para mais perto dEle. Amém?